2 anos e 5 meses após o resultado eleitoral que deu origem a uma tentativa de golpe, o STF inicia nesta terça-feira o julgamento que poderá finalmente levar Jair Bolsonaro e seus aliados ao banco dos réus por tentativa de golpe de Estado. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal se reunirá em 3 sessões cruciais para analisar a robusta denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A capital federal está até com a segurança reforçada para os dias de julgamento. A expectativa para que Bolsonaro e seu bando se tornem réus é grande e já agita a internet. Dia 25 de março, Bolsonaro vira réu. Guardou a data? Vamos, neste dia, festejar juntos a democracia. A gravidade dos fatos só se agrava com o decorrer do tempo e especialistas consideram o resultado certo para a condenação, como afirmou o advogado Cacai hoje durante a entrevista na TV Fórum. Então esse processo tende a ser muito rápido, e é bom que seja assim, mesmo dando todos os princípios de direitos e garantias. Agora, esse episódio do Rio de Janeiro, eu vi você comentando, ele foi no mínimo estranho. Um cidadão que sabe que vai se tornar réu daqui a 2 dias, levar para um palanque 4 governadores de estado, alguns políticos com bastante repercussão, e permitir que se chame o ministro supremo de assassino, de bandido, no meu ponto de vista, existe uma hipótese real, até escrevi sobre isso, de que eles estejam desistindo da defesa técnica. Eu, se fosse advogado, sairia do caso imediatamente. Estou criticando os advogados, não. Mas eu advoguei para 4 presidentes da República, advoguei para mais de 90 governadores, dezenas de ministros. Nunca um cliente meu criticou o Supremo Tribunal Federal. Não é criticar chamando de bandido, de assassino, não. É falar sobre o Supremo, porque eu acho que o advogado tem que ter autoridade de dizer o seguinte: olha, você está sendo processado no Supremo, você respeita o Poder Judiciário, porque o grave é que a estrutura do golpe passou estrategicamente por desmoralizar o Supremo. E eles continuam mantendo essa estratégia. É algo inacreditável. Você vê uma pessoa do lado do cidadão que vai se tornar réu daqui a 4 dias, xingando o ministro Supremo, que é o relator. Isso é algo inadmissível. Mas é uma estratégia. É a estratégia de desmoralizar o Poder Judiciário. Acho até que no desespero podem ter forçado. São muitas coisas acontecendo, Romário. Essa fuga do deputado Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos tem que ser investigada. Por exemplo, existem no mínimo 2 crimes no Código de Processo Penal que criminaliza a atitude de alguém estar junto ao governo do exterior, dando informações, como ele fala que está dando sobre o Brasil, e tentando desestabilizar um poder constituído que é o Supremo Tribunal Federal. Isso é crime. Isso é um absurdo. O Congresso Nacional tinha que se dar o respeito e abrir um processo de quebra de decoro. Como é que pode um deputado federal falar claramente que está em contato com a Casa Branca para poder, olha só, para poder tentar influenciar o julgamento junto ao Supremo Tribunal Federal? Isso é um crime. E depois ainda vem o Jair Bolsonaro, que é o pai do deputado, e disse expressamente, eu escrevi um artigo hoje que eu estou colocando aí nas redes, que diz expressamente, não, para o Brasil ter paz, tranquilidade e democracia, tem que ter interferência externa. Quer dizer, o momento é muito grave. Eu entendo o desespero dele. Entendo o desespero desses que estão vendo. Você imagina, o cidadão que até muito pouco tempo atrás era comandante-chefe da Marinha, vai ser condenado a 20 e tantos anos de cadeia. Não tem saída. Generais que nunca no Brasil tinham tido preso, vão ser condenados, cumprido o devido processo legal, dando ampla defesa. Especialmente por isso, Felipe, os fatos, eu diria, preliminares e de nulidades que foram levantados, já foram todos julgados pelo Supremo. Vai ser um julgamento rápido. Depois, é só autoria que, no meu ponto de vista, Serão 2 sessões na terça-feira, uma pela manhã e outra à tarde, e a terceira na quarta-feira de manhã. O julgamento será transmitido ao vivo pela TV Justiça, canal no YouTube do STF.
Um cronograma acelerado que demonstra a urgência do sistema judicial em finalmente enfrentar aqueles que ousaram desafiar a nossa democracia. É amanhã. Ponham a cerveja para gelar, preparem a pipoca, acomodem-se no sofá e divirtam-se com o julgamento de amanhã. Bolsonaro e os militares golpistas que tentaram abolir violentamente o Estado Democrático de Direito vão virar réus. Que lindo! Escreveu em sua conta o deputado federal Ivan Valente. O objetivo é acelerar o trâmite do caso para que a decisão final seja anunciada até setembro deste ano, evitando contaminar o processo eleitoral de 2026. A lista de crimes é extensa e grave, refletindo a profundidade da conspiração. Organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Em entrevista à CNN Brasil, o ministro aposentado do STF, Aires Brito, derrubou argumentos da defesa de Bolsonaro e declarou que basta a tentativa para materializar crime de golpe. Não existe tentativa de golpe de democracia. Não existe tentativa de abolição da democracia. Na verdade, o que existe, aliás, só existe tentativa, não existe consumação. Porque se consumar o golpe de Estado, se consumar a abolição da democracia, a nova ordem inconstitucional e autoritária não vai deixar apurar nada. O que se apura é a tentativa mesmo. Se a tentativa for demonstrada, já é suficiente para a materialização do crime. E os artigos novos do Código Penal, depois de 2020, vêm nessa direção, de servir ao princípio da democracia. Volto a dizer, na Constituição está dito, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o regime democrático. De 34 pessoas denunciadas pela PGR em fevereiro, este primeiro julgamento foca no núcleo crucial do esquema golpista. No centro da teia, Jair Bolsonaro, o ex-presidente que nunca aceitou a derrota nas urnas. Ao seu redor, um grupo de fiéis seguidores que abandonaram seus juramentos à Constituição. Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, o general que trocou a farda pela conspiração, Mauro Cid, o ajudante que carregava os segredos mais sombrios, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, que transformaram a defesa em instrumento de ataque à democracia. Na primeira turma, 5 guardiões da Constituição, Alexandre de Moraes como relator, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin presidindo a sessão, Flávio Dino e Luiz Fux. O ministro aposentado, Aires Brito, comentou à CNN Brasil que se o STF fundamentar bem suas decisões, a opinião pública tende a compreendê-las. Olha, o Supremo não deve se louvar na opinião pública para julgar. Não é refém da opinião pública, mas deve dar satisfações à opinião pública, no sentido de levá-la a entender o acerto eminentemente técnico e não político partidário, por exemplo, das suas decisões. O que importa ao Supremo Tribunal Federal é guardar uma Constituição pelo prisma técnico. E para isso ele é dotado, o Supremo, de 11 ministros que pela Constituição mesma só foram nomeados porque portadores de notável saber jurídico, além da reputação sem jaça, sem mancha, da reputação ilibada. Então são expoentes do direito, por definição, e hão de atuar nesse plano rigorosamente técnico. Desde que o Supremo fundamente bem as suas decisões, com clareza, com objetividade, com substância, com transparência, acho que a opinião pública tende a compreender perfeitamente a sua função e aceitar as suas decisões, por delicadas que sejam. Se a maioria dos ministros aceitar a denúncia, como espera o Brasil que acredita na justiça, os acusados finalmente se tornarão réus. E então, a ação penal começará no Supremo Tribunal Federal, abrindo caminho para que a história finalmente julgue aqueles que tentaram rasgá-la.